Olá pessoal, vamos apresentar agora para vocês uma receita deliciosa. Primeiramente vou me apresentar para vocês, óbvio. Meu nome é Marcel Toni, eu sou chefe confeiteiro há mais de 30 anos, sou ganhador da temporada 9 do Bake Off Brasil e estou aqui para passar uma receita deliciosa para vocês. A receita que a gente vai fazer é um clássico da confeitaria francesa, é o chamado gâteau opéra. É uma massa justamente de biscoito Joconde, que é um pão de ló feito com farinha de amêndoas, um recheio de um buttercream de café, ganache de chocolate e cobertura de chocolate. Esse bolo ele é conhecido pelas suas camadas bem alinhadas, ele fica um bolo fino e fica muito saboroso. Eu vou começar com vocês aqui, a princípio, com receita com os ingredientes da nossa biscuit Joconde, que nada mais é um pandeló. Eu vou precisar, para poder fazer essa nossa biscuit Joconde, de 150 gramas de ovos. Eu estou usando aqui 5 ovos, porque a gente vai dividir a receita em duas etapas. Então, primeiro a gente pega 3 ovos, são 150 gramas. Vamos precisar de 125 gramas de farinha de amêndoas, 125 gramas de glaçúcar, açúcar de confeiteiro. E depois, para outra parte, mais 2 claras, que são de 2 ovos, 2 claras. 20 gramas de farinha de trigo e 20 gramas de manteiga derretida. São mais 10 gramas de açúcar que nós utilizaremos para bater a nossa clara em neve. Vamos lá para a nossa massa? Então nós vamos colocar aqui, para fazer a nossa massa, a farinha de amêndoas. Fica uma massa bem macia. E o poder da farinha de amêndoas para essa receita é de manter uma massa bem úmida. Fica muito saborosa. O glaçúcar, açúcar de confeiteiro. Eu vou colocar aqui 3 ovos. Aqui não tem segredo, pessoal. É literalmente colocar esses ingredientes aqui primeiro. Posso colocar aqui também a farinha, são 20 gramas de farinha de trigo. Vamos colocar na batedeira para misturar esses ingredientes. Vou ligar aqui por um pouquinho. Praticamente só misturar. Nossa receita aqui, ela é bem fácil. Vou transferir essa massa para um outro recipiente. O que vai dar a aeração nessa mistura é a clara, que é o que vai deixar a nossa receita bem fofa, bem macia. Reservo ela aqui. Vamos dar início aqui, continuidade à nossa receita. Eu vou colocar aqui então. São 2 claras. Vou separar as nossas claras aqui. Evita deixar cair gema na nossa clara, que senão ela não monta. Vamos levar aqui para a batedeira. O açúcar, ele é bem pouquinho. Eu vou fazer a adição dele enquanto as claras estão batendo. Já tenho minhas claras batidas aqui. Eu preciso da clara em picos moles. Ó, ela fica uma clara que não fica tão dura. Então é isso mesmo que eu quero aqui na nossa receita. Então agora com a minha massa aqui, vou pegar 1/3 dessas claras. Vou começar a incorporar delicadamente.
Mais 1/3. A massa vai ficar bem leve por conta dessa adição das nossas claras. Enquanto eu estou batendo, misturando as claras, incorporando aqui, já untei uma forma com desmoldante ou manteiga. Coloquei uma folha de papel manteiga também, por se tratar de uma massa bem delicada. E o meu forno já está pré-aquecendo a 150, 160 graus. Nós vamos assar essa biscuit Joconde a 150, 160 graus. Essa é a nossa massa da nossa torta Gâteau Joconde. Antes de finalizar e incorporar aqui, vou colocar um pouquinho de massa aqui na nossa manteiga, só para diluir. Entra a manteiga aqui. Incorpora na massa. Evita bater bastante para nós não perdermos a aeração dessa massa. Tenho uma assadeira aqui de 20 por 30, estilo de tabuleiro. Passei desmoldante, coloquei um papel manteiga. Vou colocar a nossa massa. Com auxílio de uma espátula, a gente vai espalhar a nossa massa para deixar ela bem certinha aqui. Deixa a massa bem uniforme na assadeira. E vamos levar agora a nossa massa ao forno para ela poder assar, deixar ela douradinha por cima. Imagino que deve levar aí uns 15 minutos mais ou menos, dependendo da potência do seu forno. E logo em seguida a gente dá continuidade aí à nossa calda, o nosso buttercream de café e a nossa ganache de chocolate. Então, para a nossa receita de buttercream de manteiga, creme de manteiga de café, nós vamos utilizar 2 gemas para fazer a nossa pata bombe. E aqui no fogo eu já coloquei 35 gramas de café expresso, pode ser um café coado forte também, e 100 gramas de açúcar. Aqui eu vou levar para o fogo para poder fazer uma calda que vai atingir mais ou menos 118 graus. Após esse creme ser batido na batedeira, a gente vai acrescentar posteriormente, então, 180 gramas de manteiga. Então, eu vou utilizar aqui um termômetro para eu poder ter a temperatura certa dessa nossa calda. Então, enquanto ela chega aqui na temperatura, eu vou colocar na minha batedeira as gemas. Vamos deixar batendo aqui até a nossa gema ficar bem clara. Eu desliguei minha batedeira agora só para poder informar o que a gente vai fazer. A nossa calda está quase chegando aqui na temperatura que a gente precisa. 104, 105. A gente vai deixar essa calda chegar a 110, 115, 118 graus. Assim que a nossa calda atingir a temperatura que a gente precisa, com a batedeira ligada, nós vamos adicionar a calda em fio. Vai bater até esfriar, para depois a gente incorporar a manteiga. Ó, atingiu os 118 graus, vou ligar a batedeira.
Passar aqui para mostrar para vocês apenas, ó. O nosso creme a gente vai deixar batendo ele até ele atingir essa consistência aqui, ó, essa aparência. Fica um creme bem aerado, com gosto de café, e a gente bate ele até esfriar. A mesma coisa que eu fiz aqui com a calda, eu vou fazer com o nosso creme. Enquanto a batedeira tá ligada, eu vou adicionar a manteiga aos poucos para poder fazer o nosso buttercream de café. Então vou ligar a batedeira e vou adicionar a manteiga aqui aos poucos. Deixa eu só pegar aqui, levantar para poder raspar a manteiga que ficou aqui em volta. Agora a gente vai bater aqui até ficar uma mistura bem cremosa. Nossa receita aqui, essa parte está pronta, então nosso buttercream de café. Ele vai ficar com uma consistência bem cremosa, ó. Não cai da colher. Agora a gente vai reservar esse daqui para poder fazer posteriormente a montagem. Enquanto isso, eu tô aqui, vou deixar aqui de lado reservado. Eu vi que nosso biscuit Joconde já tá aqui no forno praticamente pronto. Deixa eu tirar ele para mostrar para vocês. É uma massa que a gente não vai deixar ela dourar muito, tá? Então ela dourou levinho assim, a gente já vê colocando a mão assim que ela já tá bem firme. Vou tirar ela do forno, vou deixar ela esfriando aqui. A gente parte para o nosso próximo recheio, que é uma das ganaches, e depois a gente tem a cobertura. Continuando para o nosso xarope, agora nossa calda que a gente vai molhar esse nosso biscuit Joconde, a gente vai precisar de 4 ingredientes. A gente vai colocar eles literalmente todos na panela, só para eles ferverem. Então aqui numa panela eu vou colocar 200 gramas de água, 60 gramas de açúcar refinado e 50 gramas de café expresso ou café coado. Lembrando que o café coado, quando a gente faz, a gente deixa ele mais forte. Vou apenas dar uma leve misturada aqui para poder dissolver um pouco o açúcar. E fogo. Aqui eu também tenho 20 gramas de rum. Esse rum só vai entrar quando a nossa calda estiver pronta e fria. Se eu colocar agora o rum, ele acaba evaporando e a gente vai perder o sabor dele. Então coloco aqui a nossa calda para ferver, deixo ela ferver, esfriou, a gente acrescenta o rum, que daí ele vai dar um toque bem gostoso na nossa receita. Leva para o fogo e deixa ferver. E agora a gente vai partir para o nosso outro recheio, que é uma ganache de chocolate muito simples que vai em uma das camadas da nossa torta. Para nossa ganache de chocolate, a gente vai fazer uma ganache bem simples aqui. O que se costuma fazer normalmente com ganaches que a gente tem conhecimento é de uma mistura de um chocolate, que pode ser ao leite, amargo, branco, com creme de leite. Muitas coisas podem ser adicionadas ao chocolate que não precisa ser necessariamente creme de leite para o processo de uma ganache. Pode ser usado polpa de fruta, suco, água. O que a gente vai fazer é colocar aqui manteiga, que é a gordura que a gente vai precisar. E é uma ganache que a gente faz muito simples aqui. Eu tenho o chocolate amargo, que a gente vai utilizar. São 80 gramas de chocolate amargo, 50 gramas de leite integral e 20 gramas de manteiga. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse chocolate aqui, eu vou até dar uma derretida nele. Dá uma derretida nele ou simplesmente coloca o leite bem quente, fervido, aqui no recipiente e mistura todos os ingredientes e ele fica super fácil de fazer. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar primeiro o nosso leite.
O nosso chocolate eu vou derreter, a gente volta e coloca ele aqui e depois mistura a nossa manteiga. Eu já volto para vocês verem como é que fica o resultado. Então, eu derreti aqui meu chocolate amargo. Vou colocar aqui com o nosso leite. Esse recheio que a gente vai utilizar é o plus que dá assim, a mistura do chocolate com café. E a nossa manteiga. Posso colocar direto tudo aqui. A gente vai mexer até obter uma mistura homogênea. Misturou, deixa ele reservado para podermos fazer a nossa montagem. Enquanto eu faço aqui, misturo o nosso ganache, nossa calda ficou aqui no fogo. É o tempo dela simplesmente ferver. Ferveu, desligo o fogo, deixo ela aqui para ela esfriar. Além de saborizar com café, vamos colocar o rum também para dar um sabor a mais. Então, só mexer bem aqui e deixa reservado. Então, vamos dar continuidade à montagem do nosso doce, o gâteau opéra. Aqui eu tinha feito, lembra aquela calda que eu fiz, que eu fervi água, açúcar e café, esfriou a nossa calda. Agora eu vou colocar o rum, para dar um saborzinho bem gostoso nessa calda. Vamos dar uma mexida. Agora aqui eu tenho todos os ingredientes para poder montar a nossa torta. Vou deixar eles todos aqui reunidos. Ó, eu tenho a nossa calda, tenho o nosso buttercream de café, que é a parte do recheio. Tá bem cremoso. E tenho também o nosso ganache de chocolate, que a gente fez, derreteu, esfriou, e eu preciso ele numa consistência cremosa. Ele não pode estar líquido, senão ele vai escorrer todo da nossa torta. O que eu vou fazer? Eu vou montar aqui em cima de uma folha de papel manteiga, porque essa torta, ela antes de receber a cobertura que a gente vai fazer daqui a pouco, ela precisa estar montada e resfriada. Então eu fiz aqui a laminação das nossas fatias, nosso Gioconda. Vou colocar o primeiro aqui, ó. Agora a gente vai começar a fazer a montagem. Vou pegar um biscoito Gioconda, vou embebedar bem aqui, ó. Passar bastante calda, para ficar bem saboroso, bem com gostinho de café. Passa em toda a extensão aqui. Uma curiosidade sobre a torta ópera, gâteau opéra, conhecido como gâteau opéra. O gâteau opéra foi criado em Paris, na verdade, né, em 1955, por os dois conhecidos como... Na verdade, ele era feito numa confeitaria lá em Paris, que chama Dalois, pelos dois irmãos, então, Cyriaque Gavillon e André Gavillon, que eram confeiteiros dessa centenária confeitaria lá em Paris. Eles fizeram e apelidaram o nome como ópera em homenagem à Ópera Garnier de Paris, que a esposa de um deles ela prestigiava bastante. Então fiz a minha primeira camada, coloquei o meu biscuit Joconde, molhei com o meu xarope de café, vai uma camada de buttercream de café aqui, vou colocar ele, vou espalhar bem. Aqui a gente não precisa se preocupar muito com a lateral da nossa torta. O que eu vou me preocupar mais é com o nivelamento das camadas para que elas fiquem bem retas, para depois, quando a gente fatiar, elas ficarem bem bonitonas. Então coloca aqui, nivela bem, a lateral não tem problema.
Venho com a minha segunda Gioconda aqui. Vou molhar. Antes de colocar ali, eu vou molhar, porque essa segunda camada a gente vai colocar a ganache de chocolate. Daí eu vou molhar aqui a massa dos dois lados. Daí eu vou ter uma massa bem úmida. A umidade dessa massa é natural por conta também da farinha de amêndoas. Então pego a minha massa aqui, já molhada. Coloco alinhado aqui em cima. Eu vou molhar novamente agora. Molha bem, pincelado. Eu uso o pincel para a gente poder controlar bem a quantidade. Se você coloca com colher, algumas partes ficam mais molhadas do que as outras. E acaba não ficando bacana. Agora eu venho com a minha ganache de chocolate. A gente espalha bem a nossa ganache de chocolate. Deixar uma camada aqui bem fininha. E bem alinhada em cima. Aí a gente vem com a nossa terceira parte. Eu vou molhar aqui primeiro também. Fazer da mesma forma. Deixa eu molhar do outro lado primeiro, que eu quero essa parte pra cima. Terceira camada. Vamos molhar novamente. O arremate agora vai ser o creme de café, creme de manteiga de café. E posteriormente a gente vai fazer a glaçagem. Eu já vou passar a receita para vocês tirarem tudo certinho aí. Última camada. Essa daqui a gente tenta deixar ela bem lisinha. E aqui por cima a gente vai fazer uma glaçagem de chocolate. Então quanto melhor a gente conseguir deixar, melhor. Finalizada essa parte, a gente vai colocar agora a nossa torta para poder resfriar. Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa cobertura. Deixa resfriar para receber a cobertura gelada e a nossa cobertura tem que estar por volta de uns 28 mais ou menos graus. Ó, enquanto a nossa ópera tá refrigerando, que eu preciso daquele buttercream mais firme, eu vou fazer a nossa cobertura, que nada mais é do que uma glaçagem, um chocolate mais fluido, que ele vai formar uma crosta em cima, uma casquinha bem fininha, mas crocante. Quando você corta, fica aquela coisa bem bacana. Então, para essa parte da cobertura, a gente vai utilizar 100 gramas de chocolate amargo, derretido já. Eu tenho aqui 50 gramas de manteiga de cacau, derretida também. E aqui eu tenho 10 gramas de óleo vegetal. Pode ser óleo de semente de uva ou óleo vegetal. Só não recomendo usar algum óleo que seja muito forte no paladar. Então a gente usa um óleo mais neutro que fica bem gostoso. Então aqui o que a gente vai fazer? Basicamente é misturar esses três ingredientes. O chocolate já está derretido, a manteiga de cacau
e o óleo aqui, ó. Agora eu tenho que ter essa mistura numa temperatura ideal de 27, 28 graus. Porque a gente vai colocar ela na nossa torta gelada. Ela vai formar uma crosta bem fininha e daí ela já cristaliza mais fácil. Se você coloca uma temperatura superior, ela consequentemente vai derreter o nosso creme de café, que é o buttercream, que é feito à base de manteiga, né? Então coloca ela numa temperatura mais baixa. Aqui está em 27 graus. E a gente já banha a nossa torta. Só finalizar de misturar, deixar bem homogêneo aqui. Vou pegar a nossa torta para a gente poder já banhar e já volto com vocês para a gente poder mostrar o banho da torta. Bom, a nossa torta já está resfriada, a gente já está com uma consistência boa aqui do nosso buttercream. Agora a gente vai fazer a cobertura. Tenho aqui minha calda, que já está resfriada. A gente vai literalmente, ó, espalhar por cima de tudo aqui, ó. Agora a gente leva essa parte para refrigerar e a gente volta depois fazendo os acabamentos da nossa torta. Agora a gente já resfriou a nossa torta. Quando ela ficou opaca, já tá bom para a gente poder retirar. Agora essa é a parte que o povo mais gosta, porque a gente tem que fazer a laminação das bordas para poder servir a torta. O que a gente faz com as bordas? Eu como. A gente come. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma faca de serra e eu vou esquentar na boca do fogão ou no jarro d'água para a gente ter um corte limpo. Que senão a gente faz o corte sem esquentar, a nossa torta acaba ficando, não fica tão legal. Então eu vou fazer o corte aqui para vocês verem, ó. Olha o corte dela, como fica bonito. A gente pode usar um maçarico aqui também ou uma jarra com água quente. Daí mergulha a faca. Pra ela ficar com um corte mais lisinho aqui. Agora eu vou limpar essa parte aqui. Agora a gente vai transferir para o nosso prato de apresentação. Então aqui nós temos a finalização da nossa torta. Já foi filetada ao lado. Agora a gente vai fazer uma fatia para poder servir. Vou usar a mesma técnica que a gente usou para poder cortar na lateral. O segredo é a gente sempre esquentar a lâmina da faca. Pode ser no maçarico, na boca do fogão, assim. Daí a gente consegue ter um corte mais interessante. Então vamos lá para nossa torta.
segredo é deixar devagarzinho ela assumir o corte da parte de cima. Olha que delícia. Agora a gente faz a degustação, né? Porque a gente tem que ter certeza de que a gente finalizou um doce. Bonito ele ficou, né? O legal dessa torta é que a gente faz as camadas ficarem bem alinhadinhas. Então, biscuit Joconde molhado com a calda, buttercream de café, biscuit Joconde, ganache de chocolate, biscuit Joconde, creme de manteiga e a nossa coberturinha de chocolate. Agora eu vou fazer a parte difícil. Ó, ela fica a parte crocante de cima. Com um cafezinho, isso fica sensacional. Espero que vocês tenham gostado então da nossa sobremesa e aproveitem para poder seguir a gente no YouTube, no Instagram. No meu Instagram, Marcel Tony Beikoff, Marcel Beikoff 9. E eu espero vocês para uma outra oportunidade, mais um monte de receita deliciosa. Muito obrigado, até logo.